O que eu via, não era só na Clínica da Gávea, acho que toda a psiquiatria que passava por internação, que tinha um planejamento para a internação, algumas clínicas. Não tinha o pós. Então é como se o paciente, tipo assim, saiu da fase aguda, se fosse um paciente clínico, teve uma cirurgia, fez a cirurgia, estancou o sangramento, mas depois ninguém sabia o que fazer. Ficava um vácuo. Então o paciente saía de uma tutela integral aqui dentro, e ela para fora não tinha suporte nenhum. Exato. E assim, a gente viu isso acontecendo no setor público do Brasil. O Brasil já teve mais de 100 mil leitos na década de 80, hoje são 20 mil leitos psiquiátricos, é muito pouco. Só que o que o governo tentou fazer? Ele saiu de 0 CAPs para hoje quase tem 3 mil CAPs no Brasil. Então, toda essa rede de média complexidade, bem ou mal, eles estão tentando fazer para que todo o tratamento psiquiátrico não seja focado exclusivamente na internação. Porque tinha essa coisa da cronificação da internação. Então tinha pacientes que internavam, aí tinha o limite dos dias, vamos supor. Ele saía, daqui a 15 dias ele voltava. Então, sim, porque não tinha uma institucionalização da internação. Não tinha uma continuação, e o que a gente vê hoje, muito pelo desconhecimento, as pessoas não sabem que existe uma cobertura do plano de saúde, tanto para internação como hospital-dia. Então tem muita pessoa hoje que fica em casa. E ela ficando em casa, você usou uma palavra ótima, ela cronifica. Ela cronifica. Cronificando a doença psiquiátrica, ela vai desenvolver várias outras doenças que é o que a gente chama de comorbidades clínicas. Então, um paciente psiquiátrico, você sabe melhor, ele tem várias outras doenças, então hipertensão, obesidade, tabagismo, várias outras coisas que vão custar para ele muito da saúde dele e vão custar muito para o próprio plano de saúde. Um paciente psiquiátrico, ele tem um custo de até 4 vezes do que um outro paciente, justamente porque ele acaba pelas comorbidades clínicas dele, não pela parte psiquiátrica. Então, o que a gente acredita a gente tratar a parte psiquiátrica bem e toda essa outra parte ser melhor tratada. O que economiza horrores. Exato. Assim, no total e na recuperação, e essa coisa que você falou das comorbidades é muito comum, porque acaba que o paciente ficava muito sedentário, só tomando os remédios, grande parte dos remédios aumenta o peso, pode descompensar metabolicamente, pode desenvolver um diabetes. Tudo isso pode ser sanado se ele tiver atividades condizentes para reduzir o máximo esses efeitos colaterais. Exatamente. Que seria a residência, que seria o hospital-dia e várias outras atividades. E várias outras atividades que o paciente tenha um acompanhamento melhor. Então, que ele consiga, por exemplo, no hospital-dia, ele vai ter arte-terapia, ele vai ter terapia em grupo, ele vai ter um contato com o médico. E a ideia é que isso daí é que ele possa voltar a ter uma vida normal. Então, a gente e funcional, né? Exato. Mais do que normal, funcional. No sentido dele estar executando tantas coisas que faz bem mentalmente, mas também fisicamente. A gente tem visto vários no Brasil que a gente gosta bastante, em alguns casos que eles fazem à noite, por exemplo, esse hospital-dia, justamente para que o paciente possa voltar a trabalhar e poder fazer esse acompanhamento, fazer o acompanhamento à noite. Isso já existe? Já existe em alguns lugares e a gente está hoje fazendo alguns pilotos na nossa rede. Para poder ser compatível com ele voltar a ser uma pessoa produtiva. Perfeito. E o que vocês esperam de Brasil, que a gente está vendo aqui de Rio de Janeiro? Uma situação que eu vi muito de perto e que estou muito feliz de estar vendo agora, com outra perspectiva, com essa visão de internação, fase aguda, pós-alta, que é o grande desafio. E o que vocês estão pensando do Grupo Vive em termos de Brasil? Hoje no Brasil a gente está em 8 cidades, então essas 8 cidades a gente pretende ir para aproximadamente 15 a 20 nos próximos 2 anos. 15 a 20, é dobrar de tamanho. A gente identificou, a gente hoje tem mapeado quais praças hoje, quais cidades têm uma carência de leitos. São pouquíssimas, dá para contar no dedo as praças que não têm a carência de leitos. Então a gente hoje mapeou, a gente tem hoje várias conversas em andamento, a gente deve entrar no Nordeste nos próximos meses, devemos entrar em Belo Horizonte nos próximos meses. Belo Horizonte é um exemplo claro. É um estado e uma cidade onde houve uma lei que proibia novos leitos psiquiátricos. Proibia. Porque justamente pelo tema antimanicomial, eles fizeram essa lei que não permite... Eles queriam acabar com os manicômios
E a forma deles de acabar com os manicômios foi proibir novos hospitais psiquiátricos, que na nossa visão são duas coisas completamente diferentes. Totalmente. O que aconteceu foi o último... O manicômio era aquela coisa cronificada. Sim, que deveria ser fechado. Que tem que ser fechada, mas não pode deixar vácuo para quem precisa então, de uma o último hospital psiquiátrico em Belo Horizonte estava sendo fechado. A gente hoje tem um plano de entrar, e a gente, enfim, deve anunciar aí nos próximos 2 ou 3 meses, para a gente ser o único hospital privado de Belo Horizonte. Hoje, Belo Horizonte, uma cidade com mais de 3 milhões de vidas, você não consegue, você não tem nem 100 leitos da iniciativa privada para... Você não tem... Menos de 100? Menos de 100. Rio de Janeiro, a gente tem aproximadamente 1.000 leitos privados, hoje. Que é pouco. Ainda é pouco, mas ainda é muito pouco, tem 1.000. Belo Horizonte, menos de 100. Então é um problema social gigantesco. E assim, a nossa missão, eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente gostaria de fazer. Acho que a primeira é a gente democratizar o acesso à saúde mental no Brasil. Esse é um dos grandes propósitos que a gente tem, uma das grandes motivações. 2 é fazer com que essa saúde mental seja uma saúde de qualidade integrada. Então, isso para a gente é uma coisa inegociável, assim, a qualidade tem que vir em primeiro lugar. E número 3 é tirar esse tabu da psiquiatria, é o tabu e o desconhecimento. É com que, assim, a gente fala que o nosso sonho é que daqui a 4, 5 anos uma pessoa possa falar que ela passou por uma das nossas unidades, do mesmo jeito que a gente comentou mais cedo que a a gente tinha tirado sangue de manhã. Uhum. Não ir existe... fazer uma endoscopia. Exato. Ou fazer... Não tem. Então a gente... Um check-up. Exatamente. Quase isso. Então a gente tirar esse tabu e trazer o conhecimento para as pessoas que não é problema buscar ajuda de saúde mental, e que sim, a saúde mental é uma doença como qualquer outra e as pessoas podem buscar ajuda, inclusive com o seguro. Isso aí está na lei da ANS. A ANS prevê que os seguros eles devem pagar para... Mas isso tem pouco tempo, né? Desde 98, mas... E não era divulgado? Não era divulgado. Então existia o direito... O direito existe desde 1998. E as pessoas não sabem? Não sabem e existia muito pouca oferta. Como você mesmo falou, assim, existia pouca oferta de qualidade. Nosso foco é justamente criar oferta de qualidade. Perfeito. Perfeito. Eu estou muito feliz. Que bom. E hoje eu estou assim... Eu fui mal educada com você. Não, você foi sincera. Você foi, mas eu fui sincericida. Por sorte, foi de uma opinião de 20 anos atrás. Exatamente. Que os nossos parceiros de quem a gente adquiriu a clínica já vinham trabalhando bastante, um projeto muito bom. E a gente espera contar com a sua ajuda agora como amiga e como parceira. Agora que eu tô aqui, a gente vai falar porque tô vendo. Que bom. Tô vendo, tá concretizado. Quando você me fez o convite, eu falei, será? Será? Olha que furada esse paulista aqui me botando em furada. Mas eu não sou mal educada. Não, eu falei, não foi. Se você me provar que mudou, eu estarei lá. Obrigado.